Para muitas pessoas, o Bitcoin é um instrumento de liberdade criado segundo princípios da Escola de Economia Austríaca, visando dar maior independência patrimonial aos indivíduos frente ao Estado. Já para outros, o Bitcoin é uma tentativa fracassada de criação de uma moeda e hoje não passa de um mero meio de investimento. Para alguns ainda, o Bitcoin é apenas mais um instrumento voltado a facilitar a prática de crimes como de lavagem de dinheiro, enquanto que para algumas pessoas ainda, o Bitcoin é algo totalmente relevante que você não deveria sequer perder o seu tempo em procurar conhecer, dado que não terá qualquer efeito prático na vida real. Bem, o que eu quero trazer nesse vídeo é a exata compreensão da dimensão do significado do Bitcoin e de seus desdobramentos, como por exemplo as finanças descentralizadas, a tokenização e até mesmo projetos como a Drex, que é um projeto encabeçado pelo Banco Central do Brasil, visando criar uma versão tokenizada da moeda escritural ou moeda eletrônica, daquilo que você, grosso modo, chama de dinheiro. Bem, esta é a segunda aula do nosso curso gratuito sobre blockchain, criptomoedas e smart contracts, onde nós programaremos a nossa própria versão do Bitcoin e da Ethereum, de modo que você tenha um conhecimento aprofundado sobre os princípios por trás dessas tecnologias. Eu sei que é muito provável que você está desesperado para colocar a mão na massa e começar a codar, porém é muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final, para que você entenda a real dimensão daquilo que você está construindo. Isso será extremamente importante também para iniciantes, uma vez que é possível que no meio do curso você pense em desistir, aí você vai lembrar dessa aula e você vai falar assim: eu estou aprendendo a construir algo que vai revolucionar e já está revolucionando a história econômica e jurídica da humanidade. E é exatamente disso que se trata o Bitcoin, de um fenômeno que visa solucionar problemas jurídicos e econômicos e de certa forma que trouxe respostas até então consideradas inalcançáveis por grandes pensadores da área jurídica, filosófica e sociológica, como Jürgen Habermas, Günther Teubner, Robert Alex, apenas para citar alguns poucos aqui. Bem, o objetivo dessa aula não é aprofundar tanto em relação a toda a extensão disso, porque você deve imaginar que isso não é uma coisa tão simples, mas tudo isso está no livro que eu acabo de lançar, chamado O Direito e a Moeda da Nova Ordem Mundial, que nada mais é do que a minha monografia de conclusão de curso. Foi por causa dela que em 2012, quando eu conheci o Bitcoin, eu decidi, mesmo já sendo um advogado muito bem encaminhado, a me dedicar com profundidade no estudo da programação aplicável a criptoativos. Certo? O link para adquirir o livro está na descrição. Não é obrigatório para que você consiga realizar o curso com êxito, porém é de grande valor, certamente. Será de grande valor principalmente para a sua atividade profissional, para que você tenha um diferencial. Uma última questão. Esta segunda aula, na aula anterior, nós falamos sobre 2 materiais complementares, lembrando que todo esse curso é nada mais do que um módulo do curso de programação DeFi, aonde nós vemos muito além da construção de uma blockchain, uma criptomoeda, estudamos também programação relativa já à linguagem Solidity e também a construção de bots de investimento para o mercado DeFi, além de toda a parte teórica do mercado DeFi e também materiais complementares relativos à parte da análise do desenvolvimento do dinheiro, desde os primórdios. Lembrando que o livro, você também, se você adquirir o curso, esse livro ele já está integrado ao curso, então você não precisa comprar o livro e comprar o curso, certo? Se você já comprou o curso, você já terá acesso ao livro. Se você não comprou o curso e quiser comprar apenas o livro, também vou deixar o link aqui para você comprar o livro,
Tá? Então, mas o que se trata esse livro efetivamente? Por que eu resolvi lá atrás, né, abandonar não, né? Decidi ter um direcionamento da minha carreira para a área que eu estou hoje. Porque durante a faculdade eu estava comprometido a encontrar soluções para problemas reais, assuntos com os quais eu era familiarizado, ou que me interessavam muito, além do direito, a economia. Então eu estudei, além da parte jurídica, parte de economia, parte de filosofia. Eu gostava muito dessas áreas. E não tenho como entrar tão a fundo assim, né? Mas apenas para simplificar um pouco, eu percebi, com base nos estudos, que estão todos descritos no livro, que havia duas soluções para problemas graves relacionados à parte jurídica e à parte da economia. A primeira delas era a criação de um direito de caráter cosmopolita, que não estivesse vinculado a nenhum Estado, de modo que os conflitos internacionais pudessem ser resolvidos de uma forma um pouco mais justa e eficaz. E a outra proposta é a de criação de uma moeda que não fosse emitida por nenhum Estado, uma vez que um dos maiores problemas da economia internacional é o chamado privilégio exorbitante, que nada mais é do que o poder que o detentor de uma moeda internacional como o dólar tem de financiar os déficits em suas transações correntes mediante emissão de sua própria moeda. Como solucionar isso? Muito simples, né? Entre aspas, né? Muito simples entre aspas. Mas é que a moeda que circula no âmbito internacional, ou seja, que os países utilizam como moeda de reserva para fazer frente às suas obrigações, ela não seja emitida por nenhum Estado. A única proposta que eu achei quando eu fui pesquisar semelhante a essa foi do John Maynard Keynes no acordo de Bretton Woods, quando foi realizado o acordo de Bretton Woods, que depois da Segunda Guerra o sistema monetário ele se desestruturou, aí os países se reuniram, tinha a proposta dos Estados Unidos e a proposta da Inglaterra. A proposta da Inglaterra é justamente a criação dessa moeda, uma espécie de uma moeda de reserva que não seria emitida por nenhum Estado, chamada de Bancor. E a proposta dos Estados Unidos era de ter o dólar como moeda principal do sistema, e o dólar estaria, por sua vez, lastreado ao ouro, o que deveria ser uma segurança para que os Estados Unidos não abusassem do privilégio exorbitante. Caso você já conheça um pouco da história, isso tudo está descrito com detalhes no livro, Direito à Moeda Nova Ordem Mundial. Os Estados Unidos, o presidente Nixon, abandonou o acordo de Bretton Woods, porque justamente ele abusou do privilégio exorbitante. Então, se os países quisessem trocar dólar por ouro, não teria ouro suficiente. E a partir daí, as moedas hoje não são mais lastreadas em ouro. Tem muita gente, eu acredito que talvez 70%, 80% da população, que acha que ainda que o dinheiro é lastreado em ouro. Eu falo isso porque no mestrado de Direito tinha um estudante que quis discutir, falando que a moeda ainda era lastreada em ouro, porque as pessoas não conhecem praticamente nada sobre sistema monetário, até porque o sistema monetário e economia monetária você estuda na faculdade de economia. Então, se você não for economista, geralmente você não vai ter esse conhecimento. Então, o fato é que, quando o Bitcoin surge, o que o Bitcoin ele provou ser possível? A criação de uma moeda que não fosse estatal. E qual que era a grande questão que você tinha antes do Bitcoin? É que para você criar uma moeda que não fosse estatal, você precisaria ter um sistema de pagamentos para que essa moeda pudesse ser transferida. E o Bitcoin ele aparece, então, também com um sistema de pagamentos. Tem alguns que gostam de diferenciar Bitcoin com B maiúsculo e Bitcoin com B minúsculo. Bitcoin com B maiúsculo fazendo referência a esse sistema de pagamentos de caráter transnacional, que na verdade é o Bitcoin, do Bitcoin com B minúsculo, que seria a criptomoeda Bitcoin. Então, ou seja, ele mostrou que é possível e trouxe uma tecnologia para isso. Tecnologia destinada à automação do processamento de pagamentos. E a partir daí você já deve saber, então, que teve vários desdobramentos. Só que como lá atrás eu já sabia, né, por esses estudos, de que você precisaria ter uma moeda, e na época a gente falava que isso era uma utopia, porque como que você vai ter uma moeda que não é emitida por nenhum Estado e não um sistema de pagamentos ainda totalmente transnacional? Não tinha como você saber disso, né? Até que apareceu o Bitcoin mostrando ser possível, né? E é claro que
isso é apenas uma das questões. Uma outra questão que veio junto com o Bitcoin é a questão dos smart contracts, que aí solucionava um outro problema também que eu estava pesquisando, e que também é tratado nesse livro. O problema da regulamentação ineficiente, ou melhor, do modelo regulatório focado na retribuição, que hoje é ineficiente em relação às sociedades. Não vou nem falar, já era, esse trabalho foi feito em 2008, tá? E a pesquisa foi baseada em textos muito anteriores. Então, já lá por década de 70, sociólogos já diagnosticavam que o direito, esse modelo jurídico, ele era ineficaz. Vou te dar um exemplo para não ficar tanto na parte teórica. Hoje, vamos pensar até nas fraudes em criptomoedas. O sujeito lá consegue captar criptomoeda ou qualquer outro investimento, capta bilhões e de repente ele some com o dinheiro. Aí ele vai preso. Mas o que adianta ele ser preso se você não recuperar o teu investimento? E eu estou falando aqui de uma questão ainda econômica. Agora pense em questões mais graves, por exemplo, relacionadas à parte de energia atômica, né? Por exemplo. Imagine. Ou seja, as sociedades hoje elas não podem ficar na dependência de que achando que o indivíduo vai ficar com medo da pena e que ele vai deixar de praticar o comportamento criminoso. Não. Elas precisam de uma ferramenta ou de um instrumento que impeça a própria violação da norma. E é isso que se tratam os smart contracts, aplicáveis ao âmbito específico dos contratos, que é o instrumento basilar da economia capitalista. Você tem um sistema onde as obrigações são todas automatizadas de modo a desencorajar e evitar a inadimplência. É sobre isso que o Nick Szabo, criador do conceito, fala em um de seus artigos. Então é óbvio que, claro que você, quando você lê o livro, você vai entender melhor o que eu estou falando, porque você vai ter os detalhes da pesquisa. Mas você já deve perceber que, na medida que em 2012 você descobre que aquilo que você achava que era uma utopia, que era um estudo meramente teórico, você descobre que alguém provou que aquilo é possível, quem que não voltaria todas as suas forças para se dedicar àquilo? E desde então vocês devem já saber, né, claro, né, que isso foi em 2012, nós estamos já em 2024, que a minha aposta foi correta. Hoje nós estamos no começo, né? Mas hoje nós estamos ainda com o Banco Central do Brasil, com um projeto de tokenização da própria moeda, e tokenização trata-se apenas, né, do uso da tecnologia, de uma tecnologia que surgiu com o Bitcoin, no âmbito estatal. Isso, imagine se eu falasse isso em 2013, que um dia o Estado iria utilizar a tecnologia do Bitcoin para processar os pagamentos no âmbito do sistema financeiro estatal. Estaria internado, não estaria aqui, porém, hoje é a realidade. Não vou me delongar mais aqui sobre os desdobramentos do Bitcoin, como eles estão influenciando todo o processo econômico. Hoje, o assunto da vez é a tal da tokenização dos ativos reais. E o porquê disso? Isso tudo está baseado nesses princípios da tecnologia, que fazem com que eu tenha algo que nós chamamos de regulamentação by design, ou seja, legal by design, que traz mais segurança, elimina custos de transação relativos às operações econômicas. E essa questão já mais focada na parte, nos aspectos monetários, isso tem grande significado para os países que são oposição, vamos dizer assim, aos Estados Unidos, que estão concorrendo, como a Rússia, a China, por exemplo. Por quê? Porque há uma discussão já de muitos anos, né, que esses países eles estão cada vez mais querendo trocar as suas reservas em dólar por alguma outra moeda. Isso já é tem lá os direitos especiais de saque que começaram. E o Bitcoin hoje é uma alternativa. Só que o Bitcoin, além de ser uma alternativa, ele traz a possibilidade de você replicar isso, né? Então, ou seja, acho que você já deve ter entendido aqui a mensagem. Para se aprofundar mais, realmente você vai ter que comprar o livro, porque é um assunto muito complexo, onde a gente fala fala da história do dinheiro, fala sobre o que é o direito do ponto de vista filosófico, não apenas do ponto de vista jurídico. E até para finalizar, inclusive, é importante usar uns argumentos de autoridade, não para me gabar, mas apenas para que vocês saibam da relevância desse trabalho. Eu extraí um artigo desse trabalho falando que a solução para acabar com a pobreza
no mundo seria a criação de uma moeda de reserva não estatal e mandei para a revista da Procuradoria-Geral do Banco Central. Eles analisaram o artigo e publicaram com destaque em uma das edições da revista. Foi o primeiro artigo. E eu nunca fui do Banco Central, não conheço ninguém no Banco Central. Ou seja, foi publicado apenas pelo valor do seu conteúdo. Esse mesmo artigo foi mandado para a revista de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que é extremamente rigorosa na publicação de artigos. Dificilmente publica artigo de alguém que não tenha doutorado. E eu ainda era acadêmico de Direito. Esse meu artigo ele foi publicado também na revista de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Eu já tinha terminado a faculdade, mas sequer tinha ainda especialização. Estava cursando uma especialização na época, inclusive, em controladoria. Então, e detalhe, também esses artigos aí me renderam depois o convite para representar no Brasil uma associação, essa sim formada por economistas de todo o mundo, que estudavam os reais impactos econômicos da criação de uma moeda mundial. Passei a representar no Brasil essa associação chamada Single Global Currency Association. O trabalho, que hoje vocês têm em forma de livro, ele foi aprovado com nota máxima por uma banca que contou com um filósofo e com um sociólogo, cuja formação foi toda feita na Universidade de Heidelberg, ou seja, graduação, mestrado e doutorado. Então, ou seja, é um trabalho de fato que eu me dediquei para pesquisar e que me trouxe os argumentos para que quando eu me deparasse com o Bitcoin, eu olhasse e falasse, é isso que nós estávamos procurando. Não tinha como dar errado. Não tinha como dar errado, por quê? Porque nós tínhamos um histórico de problemas sendo diagnosticado pelos maiores nomes do direito, da sociologia e da filosofia. As soluções aparentemente existiam, porém eram utópicas, criação de uma moeda de reserva internacional, de reserva não estatal, que pudesse ser transferida por um sistema de pagamentos que também não poderia ser estatal. Falar isso em 2009 era um atentado contra a lógica. E é claro que o Bitcoin, vocês sabem que foi criado, surgiu o white paper em 2008, mas eu só tive conhecimento em 2012. Então, levou um tempo ainda. Mas é óbvio que daí eu pesquisei também os trabalhos do Nick Szabo para entender melhor os smart contracts. Na verdade, eu acredito que eu lembro que até enquanto eu estava pesquisando, eu me deparei com alguns artigos do Nick Szabo, porque o Nick Szabo escreve muito antes já, tá? E aqui é uma outra história. Já vou adiantar para vocês a minha tese, que o Nick Szabo com certeza é um dos criadores do Bitcoin. Do contrário, o Satoshi Nakamoto plagiou ele. Tá? Mas isso já é um outro assunto. Tem um vídeo aqui no canal onde eu especifico melhor isso. Tá? É importante saber isso? É importante sim, porque ao menos para que você tome conhecimento sobre os trabalhos do Nick Szabo relativo aos smart contracts. E aí você vai começar lendo o livro, você vai também fazer associações com a chamada análise econômica do direito, e as coisas vão ficar mais claras. E você vai passar a entender que esses assuntos não estão sendo discutidos já há alguns anos no Fórum Econômico Mundial, porque simplesmente eles não têm outro assunto para conversar. Não. Estão sendo discutidos porque isso está relacionado à solução de problemas gravíssimos no âmbito econômico e no âmbito jurídico. Você pode brigar contra o Bitcoin, você pode gritar, você pode espernear, mas o fato é que a tecnologia já está hoje no âmago da sociedade, está adentrando agora no cerne do sistema financeiro nacional por meio da Drex. Fernando, mas é uma blockchain privada. Não, é uma rede híbrida que permite a interoperabilidade com redes públicas, embora a interoperabilidade com redes públicas seja um dos desafios do Banco Central, mas é um desafio já declarado pelo Banco Central na última live, promover a interoperabilidade entre a Drex com redes públicas. E quem processa transações nas redes públicas, quem que valida transações é a rede Ethereum, não são as instituições financeiras nacionais. Então nós estamos passando por um processo de transnacionalização do sistema financeiro. Vou parar por aqui, porque senão a gente vai ficar até 1 hora nesse vídeo. Esse vídeo é apenas para apenas para incentivar vocês a adquirir este livro de modo a ter um conhecimento mais aprofundado. E aí vai ficar mais, vamos dizer assim, vai ficar mais gostoso acompanhar aí as aulas quando nós chegarmos na programação. Perfeito? Então, na próxima aula nós vamos ter uma última aula teórica, onde eu vou passar um overview do projeto, por que é importante esse projeto, aí já do ponto de vista mais
específico em relação ao funcionamento da tecnologia, para daí nós poder passarmos ao código, né? Nós precisamos primeiro entender o que a gente vai fazer. Então, agora a gente, tendo conhecimento, tendo mais uma aula, tendo conhecimento teórico sobre o que a gente vai construir, sabendo o significado daquilo que a gente vai construir, o código vai ser um passeio no parque. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula.